Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Help Química. Eu sou o professor Emerson e vou estar conduzindo aqui a aula de número 16, onde hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com os experimentos de Thomson e Rutherford, e até para ser mais específico também, vamos chegar aos modelos atômicos desses dois cientistas. Bom, pessoal, no YouTube eu sei que já está cheio de canal que demonstra como que é o experimento, como que é o átomo e tal, mas eu garanto que não tem nenhum canal até o momento que discuta os experimentos com vocês. Então a minha proposta hoje é essa, fazer igual eu faço com os meus alunos dentro da sala de aula. Vir discutir com vocês os experimentos de Rutherford e de Thomson. Então, né, galera, já vamos deixando aqui no vídeo aquele joinha para me motivar aqui a fazer mais conteúdos como esse. Tá bom? Muito bem, galera. Vamos passar aqui um experimentozinho para vocês. E eu vou deixar para vocês também o vídeo depois, né? O link desse vídeo depois, até para vocês privilegiarem o canal que gravou esse experimentozinho e depois poderem rever o vídeo quantas vezes quiser. Esse vídeo ele tá no português de Portugal, mas está bem tranquilinho de ser entendido. Então vamos ver aqui o experimento de Thomson para a descoberta do elétron. Depois a gente vai discutir, fazer um trabalhinho aqui em cima desse videozinho. No século XIX, inúmeros cientistas pesquisavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases e providos de terminais em suas extremidades, denominados ânodo e cátodo. Por meio de um amperímetro ligado ao experimento, era possível verificar que, dependendo da pressão no tubo, da distância entre os eletrodos e da diferença de potencial existente entre eles, os gases conduziam corrente elétrica. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia somente gás rarefeito dentro do tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico e químico William Crookes construiu um tubo curvo, produziu certo grau de vácuo em seu interior, e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada. Aumentando o vácuo dentro do tubo para um valor em torno de 10 a menos 2, visualizou apenas uma mancha luminosa na parede do tubo oposta ao cátodo. Crookes concluiu que esta luminescência era algum tipo de radiação que partia do terminal negativo, indo em direção ao terminal positivo. Essas radiações foram denominadas de raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza das mesmas. No ano de 1897, o inglês J. J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois, se um objeto for colocado na sua frente, é criada uma sombra simétrica na parede da ampola. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica, posicionada dentro do tubo, a faziam girar. Então possuíam massa, e consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era atraído por um campo elétrico positivo. Portanto, os raios catódicos possuíam carga negativa.
Depois de vários experimentos, J.J. Thomson também conseguiu determinar a relação entre a carga e a massa dessas tais partículas, sendo este valor 1,7 vezes 10 elevado a menos 11. Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos eram partículas subatômicas, estando presentes em todos os átomos, e sendo, portanto, constituintes universais de toda a matéria. Então tá bom, acho que com esse videozinho deu pra gente entender um pouquinho, né, galera, aqui do experimento de Thomson. Bom, então o Thomson, né, esse moço bonito aqui do lado, né, galera, até parece muito com o meu avô, né, meio carequinho assim em cima, bigodudo e com os olhos azuis, né, mas brincadeiras à parte, né, galera, vamos vir aqui pro experimento realizado propriamente por Thomson. Então, olha só, tem aqui o meu tubo, né, meu tubo Crookes, né, e a minha fonte de alta voltagem. Então, quando ele colocou a corrente elétrica para circular aqui dentro com gás rarefeito, ou seja, quase que totalmente no vácuo dentro desse tubo, observou-se um feixe de luz esverdeado, semelhante a esse daqui que eu tentei desenhar aqui. Um feixe de luz que parte do cátodo e vem em direção ao ânodo, beleza? E aí, a primeira pergunta que Thomson ele fez foi a seguinte: o que é esse raio? O que ele significa? O que ele traz de novidades para nós? Então, pensando nisso, o Thomson ele colocou um artefato aqui na frente desse mocinho aqui, né? Ele começou a criar experimentos para ver o que de fato seriam essa luz. E aí ele percebeu que quando no local aonde que tinha o artefato, era o que? Era gerada uma sombra. Então, junto aqui desse artefato. Então, qual que foi a primeira conclusão de que Thomson tirou? Opa! Se está gerando aqui uma sombra, quer dizer que essa luz, né, esse material de que eu estou vendo aqui, ele tem partículas. Porque somente partículas vão reter novas partículas. Então, a primeira conclusão de que Thomson chegou aqui foi que esse mocinho, né, essa luz, tratava-se de partículas. E aí ele quis saber o que são essas partículas. Elas são neutras? Elas são positivas? Elas têm cargas? Elas não têm cargas? O que ela é? E aí ele realizou um segundo experimento, ele fez um segundo teste aqui, onde, nesse segundo teste, o que o Thomson fez, moçada? Ele colocou campos, né? Ele colocou um campo elétrico positivo de um lado, então aqui, ó, campo elétrico positivo de um lado e campo elétrico negativo do outro lado. Então, tá aqui. E aí ele foi lá e, ó, catapumba, jogou ligou a alta voltagem aqui para passar uma corrente elétrica. E ele percebeu que esse campo ele começava a ser atraído pelo lado positivo aqui. Então essa luz ela fazia esse caminho aqui, igual eu desenhei aqui. Então o Thomson ele começou a perceber uma coisa. Ele falou assim: então quer dizer que se eu estou tendo uma atração pelas cargas positivas, essas partículas que ele no experimento 1 concluiu que era, ele concluiu que essas partículas elas tinham cargas negativas. E essas partículas contendo cargas negativas, o Thomson a chamou de elétron. E esse elétron que nós representamos pela letra E com um sinalzinho de menos aqui do lado, é uma subpartícula da matéria, beleza? Então, o Thomson ele chegou a algumas conclusões, e essas conclusões que ele chegou, no ano de 1903 ele publicou no seu artigo. Quais foram essas conclusões, então, de que o Thomson tirou? Vamos anotar aqui para nós não esquecermos, moçada. Primeiro, o Thomson ele concluiu de que o átomo
era divisível, né? Então, átomo é divisível. Então, ele entra aqui, né? Ele vem contra aquilo que Dalton acreditava, né? Pô, o átomo ele é uma partícula indivisível. Não, o átomo ele é divisível. É o primeiro modelo atômico que trata de uma partícula menor do que o átomo. E essa partícula menor do que o átomo, ela foi chamada de elétron. E esse elétron, ele possui carga negativa. Então, esse elétron, né, que nós falamos no slide anterior, é representado por E- e possui carga negativa. E o átomo, ele tem o quê? Grande massa positiva. Então, né, nós descobrimos um átomo que é divisível, tem essa divisão, tem partículas menores ainda, que ele chamou de elétron, e todo esse elétron está envolto em uma massa positiva. E ele concluiu ainda que o átomo era neutro. Então, o átomo de Thomson, ele é o quê? Ele é neutro. Por quê? O que isso significa para nós? Significa que essas quantidades de cargas positivas e negativas são equivalentes. Então, se a gente pensar, ele pegou o modelo de Dalton, que era aquela esferinha maciça e indivisível, e ele falou agora que o átomo ele é uma grande esfera, uma grande não, né, gente? O átomo é muito pequeno. Ele é uma esfera, né, com uma massa toda positiva, que é essa daqui em vermelha, e está cheio de elétrons incrustados aqui dentro. Então os nossos elétrons aqui são todos esses pontinhos azuis que eu tô fazendo aqui. Então, galera, olha só, vamos anotar aqui para a gente não esquecer. Esses pontinhos em azuis, eles são os nossos elétrons. E aí eu vou bater muito nessa tecla que o elétron é representado pela letra E tem essa carguinha negativa aqui do lado. É só uma representação do elétron. E aqui, todo esse redor, nós temos o quê? Uma massa positiva. Aí, galera, é muito comum perguntarem: ah, essa massa é o próton? Não, essa massa não é o próton ainda. Não se tinha a ideia do próton aqui ainda. Nós vamos falar dele já já quando eu for entrar em Rutherford. Beleza? Bom, só continuando falando aqui mais um pouquinho aqui ainda do átomo de Thomson. Olha que ideia bacana, galera. Olha que átomo bacana nós temos aqui em Thomson. Para Thomson, né, como que o Thomson ele explicava a natureza elétrica da luz? É como se o elétron ele migrasse de um átomo para o outro. Então, nessa migração, eu estou mandando elétron para o átomo de lá. Tem elétron chegando do átomo de cá. Então fica essa brincadeira. Vai elétron, vem elétron, e fica indo elétron de um lado, e fica indo elétron de outro, e fica toda essa brincadeira. E nessa brincadeira de vai elétron, vem elétron, sobe elétron, coisas do tipo, nós temos o quê? Nós temos a emissão de luz. E isso é claro, né, moçada? Eu estou falando na ideia de Thomson. Só que, se esse átomo de Thomson era tão bom assim, por que veio um outro modelo para explicar o átomo em 1911 desse bigodudo aqui chamado Ernest Rutherford? Bom, antes da gente falar um pouquinho de Rutherford, né, deixa eu só falar só falar uma coisa aqui sobre ele. O Rutherford ele não fez nada do seu experimento. Quem que fez foram os seus alunos, Geiger e Madsen, beleza? E o Rutherford pegou todo o crédito sozinho porque ele era o dono do laboratório, né? Mas por quê? Como que essa história toda começou, né? Vamos lá, vamos entrar aqui, vamos voltar aqui na nossa história da química. A nossa brincadeira, né, moçada, ela acontece da seguinte maneira. O Rutherford, né, ele passou um deverzinho de casa que era para estudar as partículas alfas, né? Então os meninos vai lá e fala assim, partícula alfa, partícula positiva e tal. Então qual que foi a ideia? Né? Deixa eu abrir aqui uma animação
do peixe colorado, e eu vou passar essa animação, eu vou deixar o site dela para vocês verem depois. Qual que é a ideia aqui é a seguinte. Você tem que bombardear uma fina lâmina de ouro. Tá? Então você vai bombardear uma fina lâmina de ouro semelhante a essa daqui em amarelo ao canto esquerdo da sua tela. Da ideia deles é como se você estivesse empilhando um átomo por cima do outro. E o átomo, né, é como se fosse o átomo de Thomson. Você tem toda essa parte aqui marrom, é como se fosse aquela massa de cargas positivas. E todos esses pontinhos mais claros aqui é como se fosse o seu elétron. Então quando você vai bombardear com uma partícula positiva, se esse átomo é neutro, essas partículas vão passar direto. Então, quando a gente começa a bombardear, vai seguir a expectativa é que siga essa trajetória, igual está sendo demonstrada por aqui na animação. Beleza? Só que isso é uma expectativa. Era o que Geiger e Madsen esperavam que acontecesse para para mostrar o experimento para Ernest Rutherford. Só que na prática eles viram foi isso. Quando eles começaram a bombardear, eles começaram a ver que tinha partículas que sofriam desvio como essas daqui que vocês estão vendo na animação. E outra, gente, era mais bizarra ainda, era como se elas estivessem chegando perto da lâmina e voltasse, né? Como se elas fizessem curva na metade do caminho. E aí, eles mostraram pro Rutherford, e o Rutherford falou, ó, gente, o negócio é o seguinte, dou 5 pontos extra para quem me trouxer a resposta disso tudo. E os meninos passaram dias, noites no laboratório, tardes, ficaram sem almoçar, né? O Gargin, né, que veio do famoso contador Geiger para medir índice de radiação, ele contava quantas partículas batiam e voltavam. Era uma a cada 10.000 que fazia isso, que chegava próximo e voltava. Né? De maneira parecida, é como se a gente tacasse uma bola de beisebol contra uma parede, ela chegando na parede, ela voltasse a atingir a cara da gente. Né? Então, por isso que veio esse nome do contador Geiger em homenagem a ele, que o menino ficava 1, 2, 3, literalmente, né, galera? E aí, então, eles chegaram à seguinte conclusão, o seguinte, olha, algumas partículas elas vão sofrer grandes desvios, porque você tem um núcleo maciço e denso, aonde vai concentrar quase toda a massa do átomo. E esse núcleo ele é muito pequeno em relação ao espaço total do átomo. Por quê? Ao redor do átomo você tem grandes espaços vazios. E nesses espaços vazios você tem os elétrons de carga negativa orbitando esses átomos. Então, o que dá esse comportamento observado. Então, por que algumas partículas vão passando quase que direto sem sofrer desvio? Por causa dos grandes espaços existentes no núcleo existente no átomo. Mas se a gente pensa no núcleo maciço e denso como esse daqui, você vê que todas as partículas que chegam perto dele, elas vão fazer o quê? Vão sofrer grandes desvios. E aí eles foram lá e apresentaram o projeto para o Rutherford. E falaram assim, ô Rutherford, o negócio é o seguinte, aqui nós temos o nosso núcleo. Então ele foi cá, ó, e fez o núcleo. E aí eles falaram assim, ó, nesse núcleo você tem uma subpartícula chamada de próton. E essa subpartícula chamada de próton, ela tem carga positiva. E isso o Geiger e o Madsen falando. E a gente suspeita que existe uma outra partícula sem carga aqui nesse núcleo. Por quê? A massa do átomo ela não fecha. Né? Então eles pensaram isso. Então, essa outra partícula que o Geiger e o Madsen desconfiavam da existência dela, ela foi chamada de nêutron. Beleza? Ela foi chamada de nêutron e ela veio ser descoberta somente no ano de 1932. Então, por isso que até nessa época em que o experimento de Rutherford foi apresentado, essa partícula, essa possível partícula hipotética que não tinha provado a sua descoberta ainda, era apenas uma hipótese. E aí, essas outras bolinhas em vermelha, elas eram o quê?
elas eram os elétrons. E esses elétrons orbitavam ao redor do núcleo. E aí, pessoal, o que a gente conclui então com base aqui nesse átomo de Rutherford, né? O elétron ele vai ser as partículas representadas por E-, essa subpartícula que faz parte do núcleo, que é extremamente pequeno, mais denso, é chamada de próton. E o próton, por ter carga positiva, nós vamos representar como Pzinho de próton, carguinha positiva mais. E aí, galera, o Rutherford olhou isso, os olhinhos dele até brilharam na hora, igual dois diamantes. Aí ele falou com o Garg e com o Mike assim, vocês me dão esse trabalho aqui de vocês, que eu vou levar pra minha casa, vou corrigir isso com calma, depois eu trago a nota de vocês. Aí os meninos ficam lá na expectativa, nossa, será que a gente vai conseguir, né, fechar o trabalho e tal? Quando eles assustam, em 1911, Rutherford publica o trabalho como se ele tivesse feito tudo. E se vocês estão achando isso absurdo ainda, galera, ele ainda reclamou porque ele ganhou um prêmio Nobel em Química. E ele era um físico, ele não gostou de ter ganhado um prêmio Nobel em Química. Então esse cara é um sem vergonha, mas faz parte da história da ciência, né, galera? Como eu falei com vocês na aula 14, quando nós começamos a estudar a história da química, é aquilo que eu falei com vocês, né? A história da química ela é linda, ela é fascinante, mas ela também é cruel em alguns pontos. Como esse daqui, por exemplo, né, gente? O cara é um salafrário que roubou a ideia de Garg e de Madsen, né? Não deu nenhum créditozinho pros dois lá, né? E aí, moçada, o átomo de Rutherford, ele traz grandes contribuições para nós. Mas aí perguntaram para ele, Rutherford, legal essa sua ideia, inovadora, ousada pela época, mas a gente está com uma dúvida. Aí o Rutherford foi com a sua cabeça assim, qual foi? Que dúvida que vocês estão? Eles falaram assim, Rutherford, por que o elétron não vai orbitando? Quando ele vai girando ao redor do núcleo do átomo, esse elétron vai perdendo energia. E se ele perde energia o suficiente, uma hora ele vai se chocar contra o núcleo do átomo e vai liberar uma grande sopa cósmica de energia para o universo. Por que isso não acontece? Porque a gente sabe que o elétron está ali. Porque o universo não é toda uma sopa cósmica de energia sem matéria. Aí o Rutherford falou assim, né? Peraí que eu vou responder vocês, eu vou ali no banheiro. Foi ali no banheiro e nunca mais voltou para dar resposta. Bom, então galera, nessa aula de hoje nós conhecemos um pouquinho sobre a história de Thomson e de Rutherford. As contribuições de Rutherford, mesmo a gente já sabendo que não é dele, né galera, a gente sabendo que é Garg e Madsen, mesmo assim ela teve grandes contribuições, grandes nomes dentro da história da química. E vocês querem saber mais quais foram essas contribuições? Bom, eu vou contar ela para vocês na aula 17. Então fica aqui na sequência para a gente ver como que a ideia roubada de Rutherford, né, ela trouxe grandes contribuições dentro da ciência. Mas eu vou falar isso com vocês na aula de número 17. Então, moçada, deixe seu joinha aqui no canal, né, nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para ficar por dentro de todas as notificações. E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido algo novo, né, galera? Na sequência a gente continua brincando um pouco mais. Beijo no coração, fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro, moçada. Valeu demais, obrigado e até breve. Tchau!